e a maioria dos discípulos riu à parte. O rosto de Madalena voltou a endurecer. Nesse momento reparei no jarrão de barro colocado sobre a mesa. Lá continuavam os ramos de alfazema e os lírios brancos e roxos que eu colhera nos arredores de Getsemane e que tinham enfeitado a mesa em U durante a última ceia. Ainda conservavam grande parte da sua fragrância e frescura. Numa tentativa desesperada de aliviar a tensão e demonstrar a minha fé nas palavras da hebreia, estendi o braço para tirar uma daquelas delicadas flores. Levantei-me, abri as mãos dela e, com um doce sorriso, roguei-lhe que a aceitasse. Maria, comovida, passou da dor e da raiva à gratidão. Voltei para o meu divã e, perante a estupefação dos mordazes discípulos e o olhar de aprovação de João Marcos, fiz-lhe ver que queria saber o resto. Fazendo um esforço, e respondendo diretamente a Pedro, Madalena continuou. A sua túnica e o seu manto eram de homem. Um pouco diferentes, mas de homem. Por quê? Perguntei, intrigado. Não sei explicar-te. Olhou para as suas companheiras, como que à procura de apoio. Eram de linho e de lã. Disso temos quase certeza. Mas as cores. As vestes pareciam de neve. Pedro soltou outra inoportuna e sonora gargalhada. Mas desta vez, Maria continuou como se não o tivesse ouvido. Brilhantes queres dizer? Animei-a. A cabeça de Madalena oscilou para a direita e para a esquerda, em sinal de hesitação. Não exatamente. Era mate. No primeiro momento tive a impressão de que as vestes estavam cobertas de milhares de pequeníssimos flocos de neve. Mas sei que isso é impossível. Está bem. Por favor, continue. Ficamos quietas. Em silêncio. Observando-o. Estava a certa distância. Quanto? Não sei. Debaixo das árvores. Isso queria dizer a 4 ou 5 metros do primeiro degrau. Parecia absorto em qualquer coisa que estava no chão. Penso que eram os mantos amarelos e uns bastões com cravos. Uns bastões? Perguntei, simulando estranheza. Mas as mulheres encolheram os ombros. Era evidente que não sabiam o porquê da presença daqueles objetos nas proximidades do sepulcro. E guardei um prudente silêncio. Uma das minhas companheiras sussurrou-nos qualquer coisa sobre o jardineiro de José. Mas não tínhamos certeza. Era tão alto e forte como o hortelão, isso sim, mas veste-se de forma muito diferente. Além disso, o rosto dele. Ao pronunciar aquela palavra, o silêncio no aposento tornou-se mais denso. Embora alguns tentassem fingir, a verdade é que quase todos os apóstolos seguiam o relato com grande curiosidade. O rosto dele, não rias, Jasão, era como o cristal. É claro que não movi um único músculo. E a mulher agradeceu a minha prudente atitude. É tão difícil de explicar. Quer dizer que o rosto era luminoso? Não, nenhuma de nós se lembra que aquele homem emitisse luz. Era outra coisa. Apesar de nos termos mantido sempre a uma certa distância, pudemos apreciar os seus traços e os seus cabelos. Não eram como os de um ser humano. Pareciam transparentes. Um cochicho inevitável de desaprovação espalhou-se pela sala. Estou dizendo-vos o que eu e estas vimos. Que Deus me fulmine se não for verdade. Transparentes? Aquilo sim era novo para mim. E tenho de ser sincero. Ao ouvir aquilo, duvidei. Estava amanhecendo. A luz era ainda difusa. A visão das coisas, muito parcial e limitada. As mulheres estavam sob o efeito de um choque intenso. A imaginação e a vontade de voltar a ver o mestre bem as podiam ter ludibriado. Era preciso que eu pudesse presenciar alguma daquelas supostas aparições. Assim, lutando por não deixar transparecer as minhas sérias dúvidas, tentei abreviar as descrições, perguntando-lhe sem rodeios. E que aconteceu? As minhas irmãs não se atreveram a dar um único passo. Mas eu, pensando que aquele homem sabia alguma coisa acerca do desaparecimento do cadáver, dirigi-me a ele. E quando estava a 2 ou 3 metros chamei a atenção dele, perguntando-lhe: para onde levaste o mestre? Onde repousa? Diga lá, para irmos buscá-lo. O estrangeiro não respondeu. Nem sequer olhou para mim.
Continuou ali, com os seus compridos braços desmaiados ao longo da túnica e a cabeça baixa, olhando para o chão. Estrangeiro. Intervim eu. Por que é que lhe chamaste estrangeiro? Porque não o conhecia. Além disso, as suas vestes. Apesar de agora, na nossa época, o gesto de Maria nos parecer normal, indo ao encontro de um homem e fazer-lhe uma pergunta, naquele tempo não era assim. Antes, pelo contrário. A sociedade não via com bons olhos a mulher que tinha a ousadia de dirigir a palavra aos homens ou se detinha na rua falando com o estranho. O fato que Madalena, no limite da sua resistência e ao não conseguir uma resposta da misteriosa personagem, desatou a chorar, deixando-se cair no chão argiloso da quinta. No meu desespero, acrescentou Maria com renovada energia, aquele estrangeiro, por fim, levantou o rosto e falou-nos. Lembras-te das palavras dele exatamente? Uma por uma. Parece-me que o estou vendo e ouvindo. Maria levou o lírio aos lábios. E as suas narinas tremeram levemente. Que buscais? Fiquei desconcertada. Aquela voz. Enxuguei as lágrimas como pude e olhando para ele, consegui responder. Buscamos Jesus. Enterrado no túmulo de José. Mas já lá não está. Tu sabes para onde o levaram. A impaciência me consumia. E, sem deixar que ela acabasse, referi-me ao seu comentário sobre a voz do estrangeiro, pedindo-lhe mais pormenores. Madalena, com os olhos umedecidos, abanou a cabeça afirmativamente. Acho que lhe faltavam as palavras. Finalmente, num tom mais caloroso, quase confidencial, dominou a sua emoção. Era ele. Soube-o então. A sua voz. A sua voz. Escondeu o rosto entre as mãos e, por uns instantes, julguei que ia começar a chorar outra vez. Todos os que ali estavam reunidos, comovidos, quase nem se atreviam a respirar. A sua voz. Sim, eu conheço-a. Era ele. Mas, o que ele respondeu? Esse Jesus não vos disse, até na Galileia, que morreria, mas, que também ressuscitaria? Tem certeza de que foram essas as palavras do estrangeiro? Maria, cerrando os dentes, sufocada pela emoção, só conseguiu responder com vários e consecutivos movimentos de cabeça. No fim, as lágrimas corriam-lhe pelas brancas faces. Algumas mulheres foram logo consolá-la, enquanto o silêncio se fazia violento, pesado. Todas nós ficamos comovidas, prosseguiu Salomé. Todas nós compreendemos. Mas não soubemos reagir. Pouco depois voltou falando. A sua voz, doce e afetuosa, pronunciou um nome: Maria. Esperei que Madalena se acalmasse. Enxugou o pranto e, ao comprovar que os meus olhos continuavam fixos nela, pediu desculpa e que eu não fizesse caso da sua fraqueza. Deve ter notado alguma coisa no meu olhar porque, esboçando um sorriso, exclamou: Obrigada, Jazão. Tu és diferente de todos estes. O brilho dos meus olhos foi a melhor resposta. E a corajosa hebreia continuou. Então, ao ouvir o meu nome, deixei de ter dúvidas. Era um mestre. Mas estava tão mudado. E, presa ao mesmo tempo de alegria, surpresa e medo, prostrei o meu rosto no pó do chão, murmurando: Meu Senhor! Meu mestre! As minhas irmãs imitaram-me e caíram igualmente de joelhos, atônitas. Sei que pode parecer uma criancice, mas, ardendo em desejos de abraçá-lo, e de beijá-lo, de apertá-lo entre os meus braços, fui me aproximando dele. E, quando me dispunha a fazê-lo, retrocedeu, dizendo: Não me toques, Maria. Não sou o que tu conheceste em carne. Interrompi-a de novo. E a minha pergunta, eu sei, deve ter-lhe parecido absurda. Mas eu tinha de fazê-la. Chegaste a ver os pés? Maria, desconcertada, sem acabar de perceber a minha intenção, franziu o sobrolho. Não sei. Acho que sim. Como eram? Perguntei sem lhe dar tempo de refletir. Bom. Agora me lembro. Espera, sim, eram como o vidro. Sim, meu Deus. Podia ver a terra através deles. Não fiz mais comentários. O pormenor da transparência tinha-me transtornado. Por um lado eu duvidava, mas, por outro, a segurança da testemunha parecia tão sólida.
É claro que não me atrevia a desobedecer-lhe. E fiquei ali, de joelhos, absorta. Visões. São tudo visões. Pedro voltou a insistir, remexendo-se, inquieto, no seu divã e remoendo a sua teoria. Por que acha que ele te disse que não era o que tu tinhas conhecido na carne? Neste momento, Maria respondeu como uma lógica demolidora. Porque, embora tivesse forma humana, não parecia de carne e osso. Disse mais alguma coisa? Sim. Depois de me ordenar que não lhe tocasse, acrescentou: sob esta forma permanecerei entre vos antes de ir para junto do Pai. Sob esta forma? A que estaria se referindo a mulher? Que tipo de corpo era aquele que asseguravam ter visto? Que novo mistério eu tinha diante de mim? A de Magdala levantou-se, com os olhos fixos no teimoso Pedro, gritou. E disse mais. Deu a volta pelos divãs e, aproximando-se do pescador, explodiu. Agora de todas e dizei aos meus apóstolos, e a Pedro, que ressuscitei e que falastes comigo. A reação do rude Galileu surpreendeu-nos a todos. Ao ouvir o nome dele, levantou-se, lívido, sem desviar os olhos de Madalena, gaguejou. Disse o meu nome? Todas o ouvimos, responderam as mulheres em uníssono. Tende certeza? Agora de todas e dizei aos meus apóstolos, e a Pedro, que ressuscitei e que falastes comigo. Maria repetiu as palavras de Jesus, pondo especial ênfase na alusão ao incrédulo Galileu. Compreendi logo. Aqueles homens, com as suas troças e críticas, nem sequer as tinha deixado explicar-se e narrar integralmente o que acontecera. E algo que estava adormecido no coração de Pedro despertou, levando-o a reagir. Pôs o manto sobre os ombros e, noutro dos seus característicos repentes, saiu correndo da sala. Um segundo depois, como que movido por outra mola, João Zebedeu imitava-o. Saltou do assento e correu atrás de Pedro. Nenhum dos outros discípulos moveu um dedo sequer. A incredulidade continuava desenhada nos seus rostos. Não pensei duas vezes. Peguei no cajado e, sem dirigir qualquer palavra aos presentes, percorri a distância que me separava da porta e desapareci.